Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B na EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo, que está lá no sexto banco de atividades de matemática da Prefeitura de Itatiba. Antes de começar, eu gostaria de dar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, utilizando sempre máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos tentar fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à normalidade, ok? Então, dito isso, gente, vamos começar a nossa aula de relações métricas, né, no triângulo retângulo. E como que funciona esse negócio de relações métricas no triângulo retângulo? Bom, tudo começa com um triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo ABC, tá? Ele é um triângulo retângulo que está, de certo modo, girado, né? A hipotenusa aqui está na horizontal, coisa que a gente não costuma fazer muito, tá? Por que a hipotenusa está na horizontal? Porque o ângulo reto está aqui. Lembrem-se que a hipotenusa sempre se opõe ao ângulo reto. Então, tudo começa com esse triângulo retângulo, né? Geralmente na horizontal, a hipotenusa ficando na horizontal. E aí, os catetos, né? A hipotenusa eu chamei de A, os catetos eu vou chamar de B e C, do seguinte modo. O cateto que se opõe ao lado B, ao vértice B, perdão, eu chamo de Bzinho. E o cateto que se opõe ao vértice C, eu vou chamar de Czinho, tá bom? Então, tudo começa com esse triângulo retângulo com a hipotenusa na horizontal. Hipotenusa vale A e os catetos eu chamo de B e C. Como que funciona, né? Quando eu pego a minha... Quando o triângulo retângulo está assim e eu traço a altura relativa à hipotenusa, essa altura aqui, a hora que eu traço essa altura relativa à hipotenusa, eu divido a hipotenusa aqui, que era esse lado, em duas partes, tá vendo? Nessa parte mais à esquerda aqui e nessa parte mais à direita, tá bom? Essa parte mais à esquerda, né, que fica abaixo do B, a gente costuma chamar de M, tá? E essa parte mais à direita, abaixo do C, né, essa parte que fica exatamente abaixo do C, eu costumo chamar de N, tá? Esses M e N, eles são M e N são as projeções, eles são chamados de projeções, tá? As projeções dos catetos B e C, tá? Então, o M é a projeção do cateto B na hipotenusa, projeção ortogonal, e o N, perdão, é a projeção do cateto C na hipotenusa, projeção ortogonal do cateto C na hipotenusa. Tá bom, é importante gravar esse nome de projeção? Não, não é importante. O importante é o seguinte: quando a gente constrói, né, esse triângulo retângulo, essa figura aí, esses segmentos, né, que eu demarquei, né, esse aqui que eu chamei de M, esse que eu chamei de N, esse que eu chamei de H, que é a altura, esse que eu chamei de A, que é a hipotenusa, B e seus catetos, esses segmentos têm uma certa relação entre si aqui. Eu tenho várias equações para cada um desses segmentos. A primeira equação é o seguinte: o M e o N, né, eles surgiram quando eu dividi a hipotenusa com a altura. Então fica claro que se eu pegar o M e somar com o N, se eu pegar e somar essas duas partes, eu vou ter o comprimento da hipotenusa. Tá? Se eu somar essa parte M com essa parte N, eu ganho o lado todo, e o lado todo é justamente a hipotenusa A. Então aqui está a primeira relação. A hipotenusa, é igual à projeção do cateto B mais a projeção do cateto C. M mais N. Tá? A é igual a M
mais n. Porque se eu somar as partes, eu ganho todo, que é a hipotenusa, tá bom? E aí existem muitas outras relações, aqui totalizando 7 relações, né? Dentre as quais, apenas 4 a gente vai usar mais frequentemente. Então eu demarquei aqui quais são as 4 relações, né, que a gente costuma usar mais aqui para essa situação, tá? Para estudar as relações métricas no triângulo retângulo. Essas são as relações métricas. Todas essas relações aqui são chamadas de relações métricas. As mais importantes são as 4 primeiras, tá bom? Então, vamos focar bastante nessas 4 primeiras. E vocês vão acabar usando essa quinta só uma vez. As outras 2 não vão usar nenhuma vez no nosso banco de atividades, tá bom? Então, essa segunda relação métrica, por exemplo, ela diz que se eu pegar esse cateto B e elevar ao quadrado a medida dele, se eu pegar esse cateto e elevar ao quadrado a medida, isso é a mesma coisa que eu pegar a projeção dele M, aqui ó, a projeção dele M, e multiplicar pela hipotenusa A. Então, esse ao quadrado é igual a M vezes A, tá? E aí tem tantas outras, né? E a gente vai ver como é que funciona essa história na prática, na hora que a gente vai resolvendo exercícios, tá bom? Então, por isso, agora eu vou resolver exercícios, exemplos, e isso vai ser só a primeira aula. Essa primeira aula vai ficar um pouco mais longa, mas a gente ainda vai ter uma segunda aula sobre esse tema, tá bom? Então, eu destaquei aqui as 4 mais importantes, pode copiar no seu caderno as 4 relações métricas mais importantes e pausa, né, para copiar e vamos lá para os nossos exercícios / exemplos, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar aqui com o exemplo número 1, tá? Exemplo número 1. No triângulo retângulo a seguir, nesse triângulo retângulo aqui, a medida do segmento, na verdade deveria ser no singular, né? A medida do segmento BC representada por A vale. Então veja, aqui, né, nesse primeiro exemplo, ele está querendo descobrir a medida do segmento BC, o A, que na verdade é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto aqui. Então o A é a hipotenusa desse triângulo ABC. Tá bom? Então como que a gente vai fazer para resolver esse exemplo, né? Para resolver esse exercício que eu quero descobrir a letra A, que eu quero descobrir a hipotenusa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro ver o que a gente tem e o que a gente quer descobrir. A gente tem esses lados 6 e 4, esses segmentos 6 e 4. E aí a gente tem que ver, né, quais são as letras que eles representam, tá bom? Então veja, o 6 é um cateto, né? Ele é um cateto do triângulo ABC. Mas ele é o cateto que não é a letra B, né? Até porque, enfim, o Bzinho sempre se opõe ao vértice B. Então, esse 6 é um cateto que não é o B. E se vocês lembrarem, o cateto que não é o B é o C, tá? Então, esse 6 aqui, naquela situação, né? Pensando naquela situação, esse 6 nada mais é do que a letra C. C igual a 6, ok? E esse 4 aqui, bom, o 4, veja que ele é a projeção, né, do cateto C. Tá vendo? Ele fica abaixo do cateto C. Bom, abaixo do cateto C, a gente tem a letra N, ok? Então, esse 4 representa a letra N. Então, né, voltando para cá, N igual a 4. E o que eu quero, gente? Eu quero descobrir a letra A, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá? Então aqui eu coloquei as 4 relações mais importantes. Repeti as 4 relações mais importantes. Pergunta: em qual dessas 4 relações eu tenho as letras que... Em qual dessas 4 relações aparecem as letras C, N, A, né? As letras que eu tenho e as letras que eu quero. E a letra que eu quero, melhor dizendo. Bom, se você olhar, a única relação que contém as letras C, N e A ao mesmo tempo é essa aqui. Então é ela que a gente vai usar para resolver esse problema. Vamos usar ela, então copia ela.
c ao quadrado igual a vezes n. Aí, vamos trocar o c ao quadrado pelo valor dele, né? Vamos trocar o c, na verdade, pelo valor dele. O valor de c é 6, então vamos trocar o c por 6. Então vai ficar 6 elevado ao quadrado. O a é o que a gente quer descobrir, então eu simplesmente copio ele. E agora vamos trocar o n pelo valor dele, né? O valor do n é 4. Então vamos trocar o n por 4. E agora vamos resolver essa equação que apareceu aqui. Primeiro elevando 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. A vezes 4 é a mesma coisa que 4a ou a vezes 4 mesmo. E aí, para descobrir o a, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, esse a, o 4 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então, 36 dividido por 4 é igual a a. Ok? E, bom, 36 dividido por 4 dá 9, né, gente? Então, 9 igual a ou a igual a 9, tanto faz. Então, a medida da hipotenusa, a é 9, ok? Então, basicamente, gente, esse exercício foi extraído do Aulep, tá bom? Esse exercício aqui eu extraí lá do Aulep. Basicamente, o que a gente tem que fazer é, primeiro, descobrir quais são as letras que a gente tem e qual é a letra que a gente quer. A gente sempre vai descobrir uma letra por vez, tá bom? Uma letra por vez. Então, a gente vê o que a gente tem e o que a gente quer descobrir. Quais são as letras que nós temos e quais são as letras que a gente quer descobrir. E, em seguida, sabendo o que a gente tem e o que a gente quer, a gente deduz qual equação vai ajudar a gente a resolver o problema, tá bom? Então, aí descobrindo qual equação vai ajudar a gente a resolver o problema, a gente troca as letras, né, pelos aqueles valores que a gente sabe que as letras valem, tá bom? Pode ter ficado um pouco confuso, vamos para mais um exemplo. O último exemplo da aula de hoje. Exemplo 2. Vejam aqui o exemplo 2. Mais uma vez eu coloquei as 4 relações mais utilizadas aqui, tá bom? Então, olha lá. Determine as medidas m e n, agora ele quer saber duas letras, m e n, indicadas no triângulo retângulo a seguir. Não dá para a gente descobrir as duas ao mesmo tempo. A gente vai primeiro descobrir uma e depois descobrir outra, tá bom? Isso vai depender, né, de quais informações a gente tem, né? Qual a gente vai descobrir primeiro vai depender de quais informações a gente tem. Então, esse 8 aqui, ele é um cateto. Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos agora descobrir quais são as letras que a gente tem. A primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo é descobrir quais letras a gente tem. Bom, o 8 é um cateto, né? Porque o 16 é a hipotenusa, olha o ângulo reto aqui. Então, o 16 é a hipotenusa desse triângulo ABC. O 8 é um cateto, tá bom? Qual cateto que ele é? Né? Ele é a letra B ou ele é a letra C? Bom, ele é a letra B, porque ele está oposto ao vértice B, tá bom? Então, o 8, né, ele representa a letra B. Então, B vale 8. Além do B, o que eu tenho? Eu também tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui na horizontal, tá? Então, a hipotenusa, que é representada lá pela letra A, vale 16. Então, A é igual a 16. Então, eu tenho B valendo 8 e tenho A igual a 16. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir M e eu quero descobrir N. Quanto vale M e N? Bom, aí vamos lá. Eu tenho alguma relação, vamos pegar o que a gente tem e o que a gente quer. Lembrando que a gente vai descobrir uma letra por vez. Eu tenho alguma equação que envolve B, A e M ao mesmo tempo? Tenho, né? Tenho uma equação que envolve B, A e M ao mesmo tempo, que é essa aqui. Então, a gente vai começar tudo, né, com essa equação. Então, vamos lá. B ao quadrado igual a A vezes M. Copio ela aqui. É ela que vai me ajudar a resolver o problema. Eu vou trocar o B pelo valor dele. Então, eu vou trocar o B por 8. Troquei o B por 8. Então, vai ficar 8 elevado ao quadrado igual a A. O A é o A eu tenho que trocar também. Acabei me enganando aqui. Estava olhando para o exemplo anterior. Então, eu vou trocar o A por 16. Então, no lugar do A aqui, ó, vou trocar por
16. E o m, sim, que é o que eu não tenho agora, eu simplesmente copio. Então, fica 16 vezes m. Bom, vamos lá. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então, 64 é igual a 16 vezes m. E aí, para descobrir o m, eu pego o 16 que está multiplicando, passo ele dividindo. M é 64 dividido por 16. 64 dividido por 16 dá 4, né? Podem depois verificar na calculadora ou verificar através de uma multiplicação que 64 dividido por 16 é 4. Então, o m é 4, ok? Bom, e o n? Como que a gente faz para descobrir o n? Bom, aí para descobrir o n, gente, o que a gente vai fazer é... Agora eu sei que... Vamos escrever aqui, o m é 4. Eu quero descobrir o n. Então aqui, ó, o m é 4. Bom, dá pra gente olhar direto no desenho, a gente nem precisa ficar olhando para as relações, tá? Bom, eu sei que tudo isso é 16. Essa parte aqui já é 4. Quanto tem que valer essa parte, né, para eu chegar no 16? Quanto falta aqui para chegar no 16, né? Porque tudo vale 16. Essa já vale 4. Para eu descobrir essa parte da direita, é só fazer uma subtração. Então, para eu descobrir o n, é só eu fazer uma subtração. É só eu pegar 16, que é a hipotenusa toda, menos 4, que é a primeira parte aqui da hipotenusa mais à esquerda, né? 16 menos 4. Então, n igual a 12. Tá? Ok? Uma outra maneira. Outro modo. Só para finalizar. Outro modo seria usar essa equação aqui, ó. A igual a m mais n. A igual a m mais n. Só para finalizar. A igual a m mais n. Aí eu trocaria o a pelo valor dele, 16. Trocaria o m pelo valor dele, que é 4, mais o n, que é o que eu estou querendo descobrir. Aí o 4 vai subtraindo, 16 menos 4 igual a n. O n ficou sozinho. N igual a 12. Tá bom? Então, dá para fazer aí de qualquer um dos modos, fica a gosto do freguês. Essa maneira que eu fiz, a primeira, para descobrir o n, é mais olhando para o desenho, tá? É mais olhando para o desenho do que para as relações. Certinho? Então, é isso, gente. Primeira coisa, então, identificar o que a gente tem e o que a gente quer descobrir. Segunda coisa, ver qual equação a gente vai utilizar, né, com base no que a gente tem e no que a gente quer descobrir. Lembrando que a gente só descobre uma letra por vez, tá bom? E aí, ser feliz, ok? Utilizar essa equação e resolvê-la. É isso, gente. Até mais. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula.